Talvez a sua oração não salve apenas você. Talvez ela seja a chave para levantar almas perdidas, despertar techuvá e transformar julgamentos em misericórdia. Capítulo 5. Está escrito: "E amarás o teu próximo como a ti mesmo." Vaikra 19:18. Os sábios observaram que este versículo é um princípio fundamental da Torá. Torat Kohanim, Parashat Kedushim 4. E não há demonstração maior de amor do que a obrigação de repreender o irmão judeu quando se vê nele algo impróprio, isto é, um pecado ou uma transgressão, pois a alma de todo Israel estão intimamente ligadas umas às outras. Mas a orientação para essa repreensão é a seguinte: se alguém compreender as tribulações, os efeitos e os castigos aos quais a alma de uma pessoa é submetida depois de deixar o corpo, deve informá-la disso, pois talvez por meio disso seu companheiro também tenha o mérito de abandonar seu mau caminho. E então se verá o cumprimento do versículo: ele retornará e o curará. Yeshaial 6:10. Neste capítulo, descreverei brevemente o castigo sofrido no mundo vindouro por uma alma que foi manchada neste mundo. Você deve saber que a atmosfera do mundo está repleta de almas humanas que ainda não receberam permissão para subir ao seu lugar de descanso, como relata um dos discípulos do Ari Lakadosh, em nome de seu mestre, Emek HaMelech. Introdução 3, capítulo 4. Ele relata ainda que, certa vez, quando o Ari foi estudar no campo, viu com seus próprios olhos que cada árvore estava coberta por incontáveis almas, assim como o próprio campo e até mesmo a água. O Ari perguntou a essas almas o que estavam fazendo ali. E elas responderam que havia sido expulsas do recinto sagrado no alto, porque não apenas deixaram de fazer techuvá, retorno sincero a Hashem, como também impediram seus companheiros de fazer techuvá. Por isso, foram condenadas a vagar pela terra e pelo ar do firmamento. Está aqui e aquela ali. Mas agora elas haviam ouvido uma voz celestial proclamando por todos os mundos que havia um certo homem justo, um tzadik, isto é, o próprio Ari Akadosh, que tinha o poder de retificar almas banidas. Elas se reuniram ali para lhe pedir que tivesse misericórdia delas e as retificasse, para que pudesse subir ao seu lugar de descanso e serem libertadas de seu grande sofrimento. O santo Ari prometeu que faria tudo o que pudesse em favor delas. Depois disso, o Ari relatou esta conversa aos seus discípulos, pois
Eles o tinham visto falando com alguém, mas não sabiam com quem ele estava falando, nem quem lhe respondia. Em seus escritos, ele explica que essas almas poderiam ter subido por meio das orações e de uma pessoa justa, pois quando um tzadik perfeito reza com kavaná, intenção interior e concentração espiritual, sua oração sobe até debaixo do trono da glória. Neste mesmo momento, numerosas almas se revestem em sua oração e a acompanha ao alto. Assim, o Zohar explica, em conexão com o versículo, uma oração do pobre, quando ele está envolto em aflição e derrama seus pensamentos diante de Hashem. Terrilim 102:1. Numerosas almas se envolvem e se apegam à oração do pobre. E não há oração mais amada por Akadosh Baruch Hu do que a oração do pobre e a oração do tzadik. Elas sobem em uma chama grande e terrível que consome tudo ao redor. A Sitra Achra, o lado da impureza, a força espiritual oposta à Kedushá, teme aproximar-se da oração do pobre ou do tzadik. E desta maneira, as almas banidas conseguem subir junto com essas orações. O mesmo princípio atua quando a alma de uma pessoa justa, ao partir deste mundo, passa pelo Guerrinon, Zohar 3:220b, Tikkunim 32:76b. Ela faz isso para que, pelo seu mérito, as almas perdidas possam agarrar-se a ela enquanto passa e subir junto com ela. De modo semelhante, um dos discípulos do Ari Akadosh, o piedoso Rabi Gedaliah Zer Livrahá, contou aos seus companheiros que, toda sexta-feira, todos eles saiam da cidade para receber o Shabat. Certa vez, o Ari lhes relatou o que havia testemunhado em várias ocasiões enquanto estava no topo de uma montanha fora da cidade. De lá, ele podia observar todo o cemitério da Santa Comunidade de Tzfat, que seja reconstruída rapidamente em nossos dias. De seu ponto de observação, ele via exércitos de almas subindo de seus túmulos em direção ao Gan Eden superior. Mas ele também notou milhares de almas descendo em direção a elas. Essas eram as almas adicionais concedidas aos tzadikim a cada Shabat. Por causa da grande confusão e do movimento intenso que um número tão imenso de almas e exércitos, seus olhos quase ficaram cegos. E ele foi forçado a fechá-los. Ainda assim, mesmo com os olhos fechados, ele continuava a vê-las. Como se pode ver claramente pelas palavras do discípulo do Ari,
As orações do Sadiquim, as orações do Sadiquim trazem um benefício imenso às almas banidas. Não há ato de resto, bondade, maior do que esse. Obviamente, nós não estamos no mesmo nível dos tzadikim das gerações anteriores. Já teríamos motivo suficiente para agradecer se nossas orações fossem adequadas para beneficiar a nós mesmos e expiar os pecados, transgressões, rebeldias, enganos com os quais irritamos o nosso Criador. Mesmo assim, a pessoa deve esforçar-se para estar entre aqueles que beneficiam essas almas banidas com suas orações. Então, o Criador, bendito seja, exercerá a sua abundante bondade. De fato, é apropriado que todo judeu se esforce para beneficiar os outros. A pessoa deve rezar especialmente pelos perversos da geração, para que façam techuvá, retornem para Hashem. Assim, aprendemos em Berahot 10a que Brúria, esposa de Rabi Meir, disse a ele: está escrito que os pecados cheguem ao fim. Terrilim 104, 35. E não os pecadores. Ou seja, deve-se rezar para que o pecado desapareça, não para que os pecadores sejam destruídos. Portanto, apresentarei aqui, para o uso de todo o homem e mulher, uma oração de Yehir Ratson, a ser acrescentada à bênção. Faz-nos retornar, nosso Pai, à tua Torá e aproxima-nos do teu serviço. A quinta bênção da Amidá. O texto da oração é o seguinte: que seja a tua vontade, Hashem, nosso Eloquim e Eloquim de nossos pais, abrir um túnel debaixo do teu trono da glória, para a techuvá de fulano, filho de fulana, nome da mãe, e de todos aqueles que transgridem os teus mandamentos, que seus corações sejam transformados para fazer a sua vontade com um coração inteiro, pois tua mão direita está estendida para receber os penitentes. Então, continue com a bênção da Amidá e faz-nos retornar em techuvá completa diante de ti. Bendito és tu que desejas a techuvá. Depois de recitar isso, a própria pessoa também deve despertar-se para fazer techuvá por seus pecados, para que não lhe digam: adornem a si mesmo antes de adornar os outros. Se ela recitar essa oração com intenção sincera do coração, certamente o misericordioso, em sua abundante bondade e misericórdia, aceitará a sua oração.
Embora, na verdade, essa oração devesse ser acompanhada por meditações esotéricas, nas quais não somos fluentes. Ainda assim, que a pessoa reze brevemente e pense esses pedidos em seu coração, pois é apropriado que todos deixem tais pedidos às meditações do coração e não expressem tudo com os lábios. É um assunto tremendo que, antes de se colocar em pé para a oração, a pessoa recite a meditação. Leshem Ihud Kudsha Brich Hu Ushechintei. Que isso sirva para unir a Kadosh Baruch Hu e sua Shekhinah, pois o coração corresponde ao nome de 4 letras de Hashem, representado nessa meditação pela designação a Kadosh Baruch Hu, enquanto a boca corresponde ao nome Adanut, o nome ligado à expressão Senhor, representado aqui pela Shekhinah. O Zohar 169a explica que foi isso que o rei David teve em mente quando escreveu: que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis diante de ti, Hashem, minha rocha e meu redentor. Isto é, a temível união entre a boca e o coração. A partir disso, pode-se compreender o terrível castigo devido àquele que separa seu coração de sua boca, pronunciando orações com a boca sem intenção do coração, ou aquele que fala ao seu companheiro algo diferente do que está em seu coração. Essa grave iniquidade causa uma separação entre os dois nomes divinos mencionados acima, bem como entre a letra Vav e a letra Rei do nome de 4 letras. Como sabemos, a letra Vav do nome divino representa a Torá escrita, enquanto a letra Rei representa a Torá oral, Tikkunim 18:35a. Assim, ele também separa as duas Torot, impedindo que sejam unidas. Infelizmente, essa falha é muito comum, que o céu nos poupe dela. A pessoa deve saber que Hashem investigará este assunto e levará o transgressor à justiça. Esse pecado se assemelha ao dos hereges e dos caraítas, que negam as palavras dos sábios do Talmud. Sendo assim, que aquele que enxerga o futuro reflita: se uma pessoa se acostuma a falar com a boca algo diferente do que está em seu coração, seus filhos, sem dúvida, se desviarão e, por fim, negarão a Torá, medida por
medida, isto é, a consequência espiritual corresponde exatamente à falha cometida. Além disso, ela se afasta da santidade que emana do alto e perde aquela distinção atribuída a Israel no versículo. E vós que estáis apegados a Hashem, vosso Elohim, estáis todos vivos hoje. Devarim 4:4. Para entender o significado desse versículo, considere o seguinte: quando um homem aperta seu cinto até que ele fique firmemente preso à sua cintura, nem mesmo poeira consegue penetrar entre o cinto e a roupa. Assim também, quando Israel se apega a Hashem por meio de seus caminhos meritórios e de suas boas ações, nenhum acusador consegue intervir entre eles e seu Pai Celestial. Veja o que o Zohar Parashat Pikudei 225a escreve sobre esse assunto. Rabi Abba, Rabi Ahá e Rabi Yossi estavam caminhando pela estrada de Tiberíades a Zipori. Enquanto caminhavam, viram Rabi Elazar vindo em direção a eles, acompanhado por Rabi Ria. Rabi Abba disse: certamente, ao nos unirmos a eles no caminho, nos conectaremos com a Shekhinah. Então, esperaram até alcançá-los. Rabi Abba disse: certamente é assim, pois está escrito: os olhos de Hashem estão sobre os justos, isto é, para protegê-los, para que a Sitra Achra não se aproxime deles. Agora, a assistência do céu estará aqui. Toda a supervisão do alto estará aqui. E a Sitra Achra não terá domínio. Então, Rabi Elazar tomou a palavra e disse: está escrito: e o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Oshéia 2:1. O que significa a areia do mar? Quando o mar lança suas ondas com fúria e ira, de modo que elas ameaçam inundar a terra. Assim que chegam à areia do mar e a contemplam, imediatamente se quebram e recuam, incapazes de inundar o mundo ou de dominá-lo. Israel também é como a areia do mar. Quando as ondas do mar
isto é, os espíritos danosos e os acusadores, destruidores, agentes de ira e de julgamento rigoroso, desejam dominar e inundar o mundo, assim que observam que os filhos de Israel estão firmemente ligados a Kadosh Baruch Hu, eles se quebram e recuam diante deles, incapazes de alcançar domínio no mundo. Israel é comparado à areia do mar. Assim como a areia do mar se acumula, formando uma barreira que cerca o mar, alta como uma montanha e de brancura resplandecente. Assim também Israel, por meio da techuvá e das boas ações, torna brancos seus pecados e transgressões. Assim está escrito em Yeshaiau: se vossos pecados forem como escarlate, torna-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Yeshaiau 1:18. Isso ocorre porque as mitzvot e as boas ações em Israel realiza neste mundo formam uma barreira em torno dos julgamentos que se levanta contra eles, de modo que esses julgamentos são entregues em suas mãos. Mais ainda, eles transformam o julgamento em misericórdia e o próprio acusador em defensor. Isso, porém, não acontece quando as pessoas falam com benevolência com suas bocas, enquanto em seus corações pensam de modo diferente. Então, suas ações não produzem efeito positivo. E elas não possuem barreira protetora contra as ondas do mar. Então, as ondas mencionadas anteriormente, os agentes do julgamento rigoroso, dominam Israel. O julgamento rigoroso aumenta, que o céu nos poupe. E as misericórdias se tornam poucas. Pelo contrário, a própria misericórdia se transforma em julgamento. Portanto, despertem, meus irmãos e amigos, que cada um faça techuvá de acordo com sua capacidade e multiplique suas boas ações. Que estude com maior zelo, reze com kavaná e ore para que o seu companheiro também faça techuvá. Então, os piedosos e os justos se multiplicarão, até que, por seu mérito e por sua retidão,
venha a se assemelhar a uma montanha. Então serão como a areia que contém as ondas do mar, pois essas ondas são os acusadores, destruidores, cujo desejo é destruir o mundo. Estes são os agentes do julgamento rigoroso. Mas os justos enfraquecem o poder desses acusadores. Então Israel desfrutará de alívio e salvação, alegria e felicidade. Amém. Que assim seja a sua vontade.